atividades do Centro Espírita Irmã Sheila, alusivas ao aniversário de 11 anos dessa casa. Hoje, de modo muito especial, nós vamos tratar do tema mediunidade e saúde, com a presença do nosso querido irmão Carlos Cavalcante, da Federação Espírita Piauiense, que eu vou convidar para se sentar aqui ao meu lado, por favor. Fique à vontade, a casa é sua. E aí, para nós iniciarmos as nossas tarefas, a gente vai ler a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, mensagem 122, que diz: não julgue seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam, e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estiver na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Então, é a partir dessa mensagem e com o coração repleto de gratidão pelas tarefas benditas desta casa, que nós vamos convidar a todos os que desejarem fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, visualizar em nossa casa mental a imagem excelsa de nosso Senhor Jesus Cristo. Seus olhos doces e mansos nos envolvendo no carinhoso olhar de ternura que Ele nos dirige. Jesus amado, que Tu possas nesse momento, através da espiritualidade amiga, conduzir as tarefas desta casa. Que os espíritos amigos que cuidam das nossas atividades possam nesse instante envolver a todos os presentes, encarnados e desencarnados, em luz e em paz, a fim de que nós possamos, reunidos em Teu nome, compreender as mensagens acerca da mediunidade e da saúde que serão aqui compartilhadas conosco. Aonde quer que nós estejamos, Senhor, que Tu possas ser a nossa companhia, mas especialmente nesses instantes, aqui e agora, que Tu possas ser o ar que respiramos, nos ilumina, nos guarda e nos protege durante toda essa atividade. Que assim seja, graças a Deus. Pois muito bem, nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente daquelas que nós estamos habituados, né? O Carlos vai nos dar a oportunidade de ouvi-lo a respeito da relação mediunidade e saúde durante uns 20, 30 minutinhos. E aí logo depois eu também vou fazer uma fala breve, e aí a gente vai abrir para perguntas. A gente tem algumas perguntas que nós selecionamos, direcionadas, mas vocês também poderão fazer perguntas, tá bom? Então, sintam-se à vontade para ir pensando nessas perguntas ao longo da nossa fala. É natural que durante, né, o processo da nossa atividade, algumas pessoas entrem, saem, cheguem, e a porta às vezes faz um pouco de barulho. Nós vamos tentar nos manter o máximo concentrado nessa atividade para que ela possa fluir da melhor maneira possível. E aí eu vou pedir para os meninos, se alguém puder trazer a água para colocar aqui na mesa, porque a gente acabou esquecendo, as garrafinhas estão lá dentro da geladeira, tá bom? Obrigada, seu Wilson. Gente, nosso amigo Carlos, ele atualmente, né, e há muito tempo, ele estava me dizendo que desde 1995 que ele está nessas atividades dentro da casa espírita, lidando com a mediunidade, e nós estamos hoje aqui, né, com alguém que também faz parte do departamento de estudos da mediunidade, lá da Federação Espírita Piauiense. Mas não é só isso, né? Ele é um estudioso, ele é um trabalhador da seara espírita e mais particularmente da mediunidade. Então vamos ouvir com atenção, para que a gente possa depois, até, né, a título mesmo de aprofundamento, de curiosidade, fazer as perguntas mais assertivas, tá bom? Carlos, seja muito bem-vindo.
Oi, gente, boa noite. Que bom. Bom, nós vamos falar de saúde mental, de mediunidade. E aí eu queria começar fazendo uma provocação para que essa pergunta vocês levassem com vocês e fizessem uma reflexão sobre a resposta dela. Saúde mental é uma escolha? Eu posso escolher estar saudável mentalmente? Eu posso escolher o que pensar? E no que eu escolher o que pensar, eu posso escolher como eu vou agir? Eu queria que vocês pensassem sobre isso, porque nessas condições que nós estamos e que nós vamos falar sobre saúde mental e também vamos falar sobre a questão da mediunidade, existe uma cronologia bem interessante quando a gente começa a entender a obra da quantificação. Primeiro vem o livro dos Espíritos, depois vem o livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, como todos nós conhecemos, e entre esses intervalos as diversas revistas espíritas que o nosso codificador deixou para a gente. E só para a gente contextualizar rapidamente, o livro dos Espíritos, a obra básica, a primeira obra que é lançada e que com ela nasce também a doutrina espírita, ele é um livro de perguntas e respostas como todo mundo conhece. E para que fosse explicado para a humanidade como esse livro foi codificado, o que aconteceu, qual foi a forma que esse livro foi colocado, surge o livro dos Médiuns. E no livro dos Médiuns, o codificador explica sobre mediunidade, sobre comportamento e explica sobre várias situações que todos nós conhecemos, que todos nós devemos ler quando a gente vai tratar do assunto de mediunidade. E aí, por que é que eu estou trazendo isso para vocês? Porque lá no primeiro livro, o livro dos Espíritos, o codificador explica na introdução o que é a doutrina espírita, como ela surgiu, quais são os nomes, explica o que é perispírito, e depois de toda a introdução dele, ele começa a questão das perguntas e respostas. Aí lá no livro dos Médiuns, na introdução, o codificador, me perdoe o parágrafo, lá pelo meio da introdução, o codificador faz uma advertência muito importante. Para que você estude o livro dos Médiuns, é importantíssimo que você estude primeiro o livro dos Espíritos. O codificador explica, o professor Ivail, nosso querido Allan Kardec, explica para a população que se você pegar o livro dos Médiuns primeiro, você não vai conseguir entender muita coisa, você vai ter dificuldade de entender se você não conseguir estudar, entender, ler o livro dos Espíritos. E é nesse livro que nós vamos conversar sobre saúde mental. Porque é nele que tem a base do que se executa no livro dos Médiuns. Muita gente pensa que o livro dos Médiuns é um manual de como você conversar com os Espíritos. Não é. O livro dos Médiuns é uma orientação para o médium, como o médium se comporta, quais são as condições que aparecem nos espíritos, quais são os tipos de espíritos, mas o fundamento dele está no livro dos Espíritos. E aí a provocação inicial que eu coloquei disse assim: saúde mental é uma escolha? Eu posso, por minha livre vontade, por minha livre e espontânea vontade, ter a minha saúde mental?
simplesmente estar em estado de contemplação e dizer, eu tenho saúde mental. Ou simplesmente me esquecer dos problemas da vida e dizer, eu tenho saúde mental. Será que é assim? Antemão, eu queria dizer para vocês que, assim, se a gente for explorar todas as perguntas do Livro dos Espíritos, a gente não vai conseguir sair daqui hoje, né? Então a gente vai se limitar a algumas perguntas que vai tentar extrair dessas perguntas e, consequentemente, das respostas, o teor do nosso conteúdo. Tentar entender um pouco sobre saúde mental. E aí eu quero entrar nesse assunto na seguinte questão: se nós pegarmos o Livro dos Espíritos junto com o Livro dos Médiuns e contar quantas vezes o professor colocou a palavra pensamento, a gente perde as contas. A palavra pensamento, tanto o professor quanto os espíritos, se a gente juntar tudo, os dois livros, mas vamos contar quantas vezes a palavra pensamento é repetida nesses dois livros, a gente perde as contas, a gente se cansa. Se a gente talvez usar algum recurso artificial automático, talvez a gente consiga, mas se a gente for contar ponto a ponto, a gente se cansa. Por quê? Porque os espíritos responsáveis pela codificação e o professor entenderam de uma forma tão profunda, de uma forma tão substancial e tão importante a questão do pensamento, que ela foi uma das palavras que mais se repetem nesses dois livros. Antemão, é preciso que a gente consiga explicar, consiga verbalizar que o pensamento é para os espíritos o que a minha voz é para vocês. Vocês só estão ouvindo o que eu estou falando porque existe o ar. O ar é o movimento, é o canal, é o transporte pelo qual a voz minha, de vocês, de qualquer um, é ouvida. No plano espiritual é o pensamento. No plano espiritual, esqueça voz, esqueça ar, esqueça qualquer coisa. Na hora que você pensa, você se comunica. E é tão interessante que às vezes nas reuniões mediúnicas que a gente participa, que eu participo, às vezes o espírito está angustiado, não está querendo falar, e aí vem aquela intuição, né? E aí a gente fala, mas você está assim, com esse ódio todo por causa dela? E aí o espírito lá diz, como é que você sabe? Por quê? Porque ele pensou. A raiva dele ele está fazendo ele pensar naquele problema. Quando ele pensou, no mundo espiritual o pensamento é voz. Quando ele pensou, os nossos amigos espirituais captaram esse pensamento, se não que eles já sabem disso já há um bom tempo, né? Porque nem o espírito chega numa reunião mediúnica sem saber de nada, tudo planejado. E quando eles captaram o pensamento, eles intuíram o dialogador a falar sobre isso. Olha a mensagem lá no plano espiritual como passando, né? Foi para os nossos amigos intuíram o que está auxiliando o dialogador, e o que está auxiliando o dialogador intuiu o dialogador a falar sobre isso. É só para constatar, para deixar bem claro para vocês a importância do pensamento. Tudo tranquilo até aí? Beleza? Eu vou pedir permissão para vocês para abrir aqui no que eu marquei para a gente conversar, para a gente iniciar a nossa conversa. Na questão 257 do Livro dos Espíritos, o professor começa sobre o ensaio teórico da sensação dos espíritos.
Eu quero que vocês fiquem atentos para tudo que eu falar aqui com vocês, vocês façam a ligação com a questão da saúde mental. Certo? Ensaio teórico da sensação dos espíritos. No meu livro, que é aquele destinado àquelas pessoas que já não têm a visão tão boa, que é aquele da letra grande, no meu livro aqui ele vai dar umas 4, 5 páginas. E aí, ele começa: o corpo é o instrumento da dor. O corpo. Você só sente dor porque você tem corpo. Em qualquer mundo desse universo, só se sente dor porque tem corpo. Em estado espiritual, você não tem essa dor física que nós temos no corpo. E aí ele continua aqui, ó. A alma tem a percepção da dor. O corpo é um instrumento da dor. A alma tem a percepção. Como é que a alma tem a percepção da dor? Por que a alma tem a percepção da dor? Por causa do pensamento. Se eu estou aqui e alguém vem e taca e encosta alguma coisa quente aqui, e essa dor quente chega num estágio, numa situação em que provoca o meu desencarne, na minha mente, no meu pensamento, vai estar fixado que eu desencarnei daquela dor quente. Aquilo para mim foi um trauma. Aquilo para mim foi um choque. Aquilo para mim foi uma ideia cristalizada que o meu pensamento se fixou naquele instrumento quente e fez com que eu desencarnasse. E quando eu desencarno no corpo físico, o meu pensamento continua cristalizado naquela percepção, continua cristalizado naquela sensação da dor. Alguém não entendeu? Tudo bem até aí? Tranquilo? Perfeito. Essa questão do pensamento é tão importante, é tão enraizado para que a gente entenda a questão da saúde mental, que quando a gente está numa reunião mediúnica que o espírito vem nessa situação, a gente precisa de algum modo tirar essa ideia cristalizada dele, do desencarnado. A gente tem dificuldade de tirar essa ideia cristalizada do desencarnado. Você imagina do encarnado. Porque muitas vezes ele reencarna com ainda alguns requisitos da encarnação passada, ou de débito ou de crédito, e por se achar em crédito, por se achar que tem crédito, e ainda tem alguns comportamentos diferentes, e isso faz com que nós tenhamos, e também nós, no estágio evolutivo, tenhamos a dificuldade de ter essa mudança de pensamento para que a nossa saúde mental consiga ser exercitada. E aí passam-se muitas páginas, passam-se muitas perguntas, e o professor vai lá na frente. No capítulo 4, ele coloca da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Gente, é simplesmente fantástico. Só mesmo um espírito com aquela inteligência para poder fazer tantas perguntas inteligentes. E aí ele coloca lá no capítulo 4 da intervenção do mundo dos espíritos no mundo corporal, a intervenção dos espíritos enquanto nós encarnados, tá? Não é na intervenção dos espíritos no plano espiritual, é no plano corporal. Ele faz a seguinte pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Meu Deus. Olha a concepção da pergunta. Eu estou aqui, parado, pensando: meu Deus, será que o Vasco vai ganhar? Oh, minha Nossa Senhora. Será? Meu Deus, será que vai acontecer isso? Minha Nossa Senhora.
Meu Deus, o que é que eu... sonho que eu tive, mas está na realidade. Não é? Aquela pessoa vai se aproximar de mim. Aquele pesadelo que eu tive, mas está na realidade. Olha o que os Espíritos respondem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos escapam, se lhes pode dissimular. Por favor, comecem a fazer o link dessa resposta com a saúde mental. Muitas vezes chegam a conhecer o que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos. O Carlos tem defeitos que o Carlos gostaria de esconder dele. Os Espíritos sabem de tudo. O Carlos não esconde esse defeito dos Espíritos. Não tem a menor possibilidade. Por quê? Porque o Carlos pensa. Porque nós pensamos. Porque o pensamento de vocês, o nosso pensamento, o meu pensamento, no plano espiritual, ele é matéria. Ele se forma. Eu saio daqui, eu tenho a vontade de me vingar de uma pessoa que me fez perder quase tudo que eu tenho. Esse meu pensamento, ele no plano espiritual, ele se forma, ele se concretiza. No partir do momento que esse pensamento começa a encontrar um outro espírito que também quer se vingar daquela pessoa que aconteceu isso, se aproxima de mim, esse espírito, aquele outro daquela encarnação, esse que nessa encarnação começou a ter problema também, e todos esses espíritos se aproximam de mim para começar a me dar, azucrinar aqui no meu pensamento a ideia: vamos se vingar dele, vamos se vingar dele, vamos se vingar dele, vamos fazer com que ele pague pelo que ele fez. Por quê? O pensamento do Carlos está direcionado para uma ideia de vingança. Porque o pensamento do Carlos, quem está dizendo isso são os espíritos. Quem discordar, por favor, desencarne e vou conversar com eles. Se respondam com eles. Porque o professor perguntou e ele aí disse: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de nós mesmos. Por favor, façam esse link com a questão da saúde mental que nós estamos conversando. E aí ele continua. Professor, ainda nesse capítulo, vai lá mais na frente, ele pergunta: como havemos... Tem algumas perguntas antes bem interessantes, tá? E seria até oportuno quando a gente terminar aqui, cada um de vocês procurar o livro dos Espíritos e explorar um pouco mais. Aí lá na questão, mais na frente, ele pergunta: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Olha que cenário interessante. O Carlos está com aquela ideia de vingança daquele rapaz que tirou tudo dele. Ele não consegue tirar aquele sentimento de vingança do coração. Por mais que ele tente, já se passaram alguns anos, já se passaram, mas aquele negócio ainda está no coração dele. O que é que os Espíritos responderam para o professor? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de alguém que vos fala. Você está aqui numa situação bem corriqueira. Você está saindo do trabalho e vai direto para casa. E aí o seu foco está naquele trajeto que você comumente faz. Todo santo dia você faz esse trajeto. E aí de repente você fala: vou parar aqui no bar. Você nunca parou no bar, meu amigo? Você nunca parou nesse bar. Tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa estranha aí. E aí ele continua: geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar.
Isso é uma opção, tá? Geralmente, na maioria das vezes, aqueles pensamentos seus são os que vêm primeiro. E aí, ele diz: não é grande interesse, afinal, não é de grande interesse que você estabeleça essa distinção. O professor começou a ficar doido aqui. Poxa, o Espírito diz que o nosso pensamento ele vem primeiro, que a resposta vem primeiro, que é aquela que é sugerida, e agora ele diz que não é interessante que a gente tenha essa distinção, que a gente saiba essa distinção. Por quê? Muitas vezes é útil que não saibeis fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. O seu livre-arbítrio, os espíritos jamais vão interferir. Os bons espíritos que querem a sua evolução, jamais vão interferir no seu livre-arbítrio. Se decide pelo bem, é voluntariamente você que pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Vamos tentar colocar isso aqui no nosso dia a dia. Estou eu indo para minha casa e tenho a livre vontade de estar no bar. Acolhi o pensamento, que em tese não é meu, e tenho a liberdade, o livre-arbítrio de tomar minha decisão de parar. Tem alguma coisa dentro de mim que ainda tem essa tendência. O meu pensamento, quando estava no plano espiritual, foi acolhido por algum espírito que estava com vontade de alguma dependência química. Eu acolhi a vontade dele em pensamento e parei. E atendi a vontade dele. A espiritualidade não interfere nisso. Porque se nessa história, ao invés de você parar, você sai, você pensa, você para e fala: não, eu não quero mais essa vida para mim. Isso faz parte do meu passado, não faz parte do meu futuro. Igual o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo na frente de Damasco, na caminho de Damasco. A experiência dele foi tamanha que ele, que antes decepava as cabeças do cristão, ele simplesmente esqueceu o passado dele. Não tinha no coração de Paulo nenhum remorso, no sentido de que ele entendia o que é que tinha que ser feito daqui para frente, e não olhar para trás e ficar se arrependendo do que ele fez. É isso que Jesus quer da gente. Voltando, toda vez que a gente em pensamento acolhe alguma sugestão que não é para o nosso bem, a nossa saúde mental está sendo afetada. Toda vez que a gente acolhe um pensamento que vai nos ajudar fisicamente, na questão de saúde, mentalmente, na questão de pacificação, moralmente, na questão de deixar ao lado algo que ainda não é bom para a gente, a nossa saúde mental está sendo ajudada, está sendo construída por nós, pelo nosso livre-arbítrio. Mas dentro dessas outras perguntas, essas 1000 e tantas perguntas, vamos ver o que o professor ainda foi perguntar para os espíritos. Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? O professor fez uma dissertação, e foi uma inteligência tão sublime, com um espírito realmente preparado que veio para nos entregar essa maravilha de codificação, que ele, de cada ponto, de cada situação que ele colocava no livro dos espíritos, ele foi puxando, ele foi mais a fundo. Eu acredito que tinha perguntas aqui que ele na hora fez, porque a gente vê a sequência lógica das perguntas e cada pergunta tem um desdobramento.
E você vê a sequência lógica do raciocínio dele. E aí ele pergunta: por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Poxa, mas se o nosso pensamento influencia para o bem e para o mal, se é para o mal, como é que a gente vai anular? Se é para o bem, a gente deixa. Se é para o mal, como é que a gente vai anular isso? Os espíritos respondem: praticando o bem, pondo em Deus toda a vossa confiança, e repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. A nossa saúde mental passa por aqui. A importância do nosso pensamento para a saúde mental é como se fosse, eu não sei se vocês já tomaram, mas é como se fosse uma bezetacina. Ela faz um efeito fantástico. Dói, porque dói a gente mudar, dói a gente deixar de acreditar numa situação e de partir para uma outra. Vamos voltar para aquele rapaz lá que está não sei quanto tempo querendo se vingar das perdas que teve. Para ele dói, porque ele vai ter que se afastar do sentimento de vingança por conta das coisas materiais que ele perdeu. O pensamento dele não vai ter a calma necessária de dizer: não, calma, deixa eu respirar, deixa eu pensar e me afastar disso daqui, essa dor que ele vai sentir de perda material. Mas com o tempo ele vai se sentir leve, a saúde mental dele vai melhorar, a pacificação do coração dele por conta daquela situação vai ser maior, porque ele começa a entender que aquilo, dentro da doutrina espírita, aquilo que ele perdeu, alguma coisa que ele está devendo ao mundo, alguma coisa que deixou ali com ele, alguma coisa que ele tomou e agora está sendo devolvida, alguma resposta ele vai ter. Não necessariamente nessa ordem, nesse sentido, mas alguma resposta ele vai ter. Mas o mais importante de tudo isso é ele entender que para a saúde mental dele ele precisa deixar lá atrás, aquilo que foi tirado dele. Foi o que Paulo fez, deixou lá atrás. Paulo era cidadão romano, tinha tudo, tinha castelos, tinha tudo. Obrigado, professor. Deixa eu correr um pouco aqui. E aí, ainda tem perguntas muito interessantes aqui. Vou provocar vocês, para que vocês vão atrás. Olha a pergunta 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Entenderam a pergunta? Resposta. Vamos lá no livro, questão 472. Deixar vocês curiosos. Mas aí, só para a gente começar a fazer aqui a conclusão. Lá na parte de pressentimentos, ainda estamos falando de saúde mental, tá? Lá na parte de pressentimentos, o professor faz a pergunta 525, que tem um desdobramento. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? O professor está perguntando se em nosso cotidiano, se em nossa vida diária, se em nossas relações humanas, os espíritos exercem influência. Nossas relações humanas, nossa saúde mental, nossas relações sociais, nossa saúde mental, nossas relações familiares, nossa saúde mental. Os espíritos exercem influência sobre isso.
Certamente, pois te aconselham. Uma frase. Agora vamos ampliar um pouco. Tem apertão 1525, mas já a gente entra dela. Mas vamos ampliar um pouco aqui. O professor pergunta: os espíritos, amigos e inimigos. Ele nos fala: os espíritos bons, exercem os espíritos bons alguma influência nos acontecimentos da vida? Exercem os espíritos maus alguma influência nos acontecimentos? Não, os espíritos. E lá no começo a gente falou que o pensamento é a comunicação pelo qual os espíritos exercem um com o outro. Certamente, pois que te aconselham. Se o teu pensamento é bom, quem vem te aconselhar é um espírito bom. Se teu pensamento não é bom, quem se aproxima de ti é um espírito que não é bom. E a partir daquele momento que eu estou com aquele sentimento de raiva, gente, não é porque a gente se tornou espírito que a gente se tornou anjo. Todos nós temos, quase todo santo dia, raiva. Temos situações que nos deixam tristes. Nós estamos ainda no estágio do processo evolutivo. Quem dirige carro aqui sabe como é que é. No trânsito, quase todo dia, você tem um pouquinho de raiva. O que você não pode é ficar guardando essa raiva. É uma história completamente diferente. Você sente, você respira, e aí você vai na frente esquecendo que aquilo aconteceu. É esse o pensamento que o Kardec está colocando aqui para os espíritos. Porque eles te aconselham. Te aconselham naquele momento: calma, respira, deixa passar. Se você não acontece, se você não exerce, eles se afastam. Quem vai se aproximar de você são aqueles que querem que continuar a confusão. E aí, vou pular só um pouquinho, tá, professor? Rapidinho. E aí ele pergunta: exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Nós sempre falamos aqui que o pensamento é fonte, é necessidade de saúde mental, porque foi o professor que falou isso e os espíritos falaram para ele. E aí o professor fez uma pergunta, a sequência lógica, né, da inteligência do professor. Ele diz: se não for pelo pensamento, existe alguma outra forma? Os espíritos respondem: sim, mas nunca fora das leis da natureza, nunca fora das leis de Deus. Meus amados, quando os espíritos dessas perguntas para o professor, elas ampliam uma série de leis que escapam a qualquer um de nós, hoje, habitando nesse planeta, a compreensão da dimensão dessa resposta. Lá na frente do Livro dos Espíritos, ele vai dizer, um resumo do que ele consegue dizer: mas se alguém com uma arma pega um projétil e mira naquela pessoa, com o objetivo de provocar o desencarne daquela pessoa, os Espíritos dizem: se aquela pessoa não tiver o merecimento de acontecer aquilo com ela, os Espíritos vão fazer ela dar uma topada. Olha ele influenciando nas coisas materiais. Os Espíritos vão fazer entrar um raio de luz na pessoa que está atirando, vão fazer uma poeira, um vento, tirar. Eles não vão tirar a trajetória do projétil, porque isso é uma lei de física, é uma lei de Deus. Mas ele vai fazer a pessoa levar uma topada. Onde é que nós queremos chegar com relação à saúde mental?
com relação à mediunidade, com relação ao que a doutrina espírita propõe. Muda teu pensamento. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Muda teu pensamento. Ah, vou virar santo do dia para a noite. Ninguém consegue, filho. O único que conseguiu isso foi Jesus. Pedro não conseguiu. Os apóstolos, nenhum eram santo. Nenhum. Se você ler o livro Boa Nova, você vai ver os defeitos de cada apóstolo e o que Jesus fez para tirar aquilo deles. Muda teu pensamento. Olha aquela pessoa que está na tua frente como alguém que está precisando da doutrina espírita, ou de uma ajuda, ou de que a infância daquela pessoa foi diferente e ela hoje está assim. Ela não é, ela está assim, para fazer com que o nosso pensamento, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, como diz a doutrina espírita, sejam exemplos. Que por mais que a gente vá sempre, em algum momento, vergar os nossos joelhos por conta dos nossos erros, sempre temos as condições de levantar e de pensar diferente. Tá? Então a grande proposta, o grande convite que a gente está fazendo para vocês é: vamos mudar o nosso pensamento, que também para quem vai exercer algum dia a mediunidade é de suma importância. Vamos mudar o nosso pensamento, vamos olhar diferente, vamos olhar com compaixão, e aí com certeza absoluta você está dando o primeiro passo para que essa saúde mental consiga se fortalecer e fazer a transformação que Jesus tanto pede para cada um de nós. Extrapolei meu tempo. Gente, sintam-se abraçados. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, viu? Bom, gente, como eu havia falado para vocês, a gente vai fazer aqui ainda alguns comentários breves e já a gente abre para a pergunta. Primeira coisa, a gente está falando sobre saúde e mediunidade. A Organização Mundial de Saúde lembra que saúde, de um modo geral, é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Isso é saúde. A gente sabe disso. É bem-estar. E o que é mediunidade? Bom, mediunidade, segundo o livro dos médiuns, lá na questão 159, é a faculdade de sentir em qualquer grau a influência dos espíritos. Aí eu ouço umas pessoas dizendo assim: mas eu sou igual uma pedra, não sinto nada. Eu não tenho esse negócio de perceber espírito, nunca ouvi, nunca vi, nunca senti, não sei nem o que é. Acho que isso é até loucura da cabeça desse povo que é espírita. Então vamos lá, você acha que é uma pedra, que com relação à mediunidade você não tem nenhuma percepção. Você tem sonhos? Todo mundo tem sonho aqui? Todo mundo sonha? Beleza. A gente tem intuição, aquela que às vezes você está saindo de casa, aí vem aquele negócio na cabeça: eu devia não ir naquele lugar hoje, né? Intuição. Ou então você pensa numa coisa, tem gente que diz até assim: triste da coisa que eu penso, né? Geralmente acontece. E a gente acha que não tem nenhuma sensibilidade mediúnica. E não está dizendo que mediunidade é aquela capacidade fenomênica, aquela de provocar fenômenos, né, da psicofonia, da psicografia, da materialização. Não, ele está dizendo que é uma faculdade. E se é uma faculdade, ela é como sentir, o tato, como ouvir, como ver, né? Como paladar, é uma faculdade. Tanto que é uma glândula na nossa organização cerebral, chama glândula pineal, que é a glândula de Deus, que é por intermédio dela no corpo físico que se estabelece a comunicação com o mundo espiritual. E aí a gente teria que dar uma aula de neuroespiritismo para a gente entender um pouco sobre a glândula pineal. Mas mediunidade é essa faculdade de sentir, num grau qualquer, a presença dos espíritos. Às vezes desencarna um familiar nosso e é muito comum, né, Gerardo, a gente às vezes sentir que aquela pessoa está em casa, ou sonhar o cheiro, né, Gerardo? O cheiro, às vezes sonhar com ela e ser tão nítido, tão vivo, tão presente, que você acorda com a sensação
de que a pessoa está realmente ali, em casa. E ela realmente foi, ela realmente esteve, ela realmente te visitou. E geralmente eles fazem isso pelos vínculos do afeto que eles têm com os seus familiares. É muito comum eles fazerem isso, através do sonho. E a isso Kardec chama, o professor Allan Kardec chama de essa faculdade de sentir em qualquer grau a presença, a influência dos espíritos. Razão, né, pelo qual nós compreendemos que todos nós temos mediunidade. E o Kardec ainda diz, os espíritos ainda dizem a Allan Kardec que raros são as pessoas que não têm algum rudimento dessa influência espiritual. E aqui a gente tem que entender a influência tanto do encarnado para o desencarnado, quanto do desencarnado para o encarnado. Porque se eu estou sofrendo a ausência de alguém que desencarnou, né, se eu estou vivendo a saudade de alguém que partiu para o mundo espiritual, e o meu pensamento, que é o meu veículo de comunicação com o mundo espiritual, me conecta com aquela pessoa, é natural que ela perceba o meu sentimento e ela também se conecte comigo. É como um telefone, é como se a gente mandasse um WhatsApp para a pessoa através do pensamento. Então há essa influência. Está lá na questão 159. Então, se eu sei que saúde é um bem-estar completo, mental, social, físico e espiritual, e eu sei que eu tenho um grau qualquer essa capacidade de me conectar com o mundo espiritual, a minha relação de saúde, ela também passa pela condição da influência que eu sofro das companhias espirituais que estão no meu entorno. Então a gente tem aqui uma questão que é central, é uma questão de influência. O Carlos colocou aqui várias vezes que o pensamento, ele é como uma antena que a gente liga, que vai nos conectando com as companhias espirituais que estão ao nosso redor. Nós influenciamos esses espíritos e esses espíritos são por nós influenciados. Então, para a gente compreender essa influência, é necessário a gente primeiro aceitar que o espírito sobrevive à morte. Primeiro fato. Eu preciso aceitar isso. Todas as religiões do mundo inteiro concordam que algo sobrevive à morte. Isso é um fato. Isso não precisa mais ser discutido, porque dependendo da religião que a gente expose, que a gente abrace, é um fato de que algo sobrevive à morte. Nós, espíritas, entendemos que após a morte, esse corpo físico, ele é descartado. Mas para a gente entender isso melhor, imaginem um astronauta. Eu dei essa aula aqui outro dia na aula do estudo da mediunidade, não foi? Foi. Imaginem que nós vamos vestir aquela roupa do astronauta para fazer uma viagem na direção da Terra. Nós estamos em algum lugar do mundo espiritual e precisamos de uma roupa de astronauta para vir para a Terra. Então imaginem aquela roupa do astronauta. A roupa do astronauta para chegar na Terra é o corpo físico. Quem é que está dentro da roupa de astronauta? O astronauta. O astronauta é o espírito. Só que esse espírito, ele tem uma outra roupagem. Você imagina, o astronauta, ele entra na roupa que ele precisa viajar, ele entra pelado? Não. Ele entra com uma roupa mais fininha, uma roupa mais sutil, uma roupa mais simples, para proteger o corpo. Então você tem a roupa do astronauta, aquele equipamento do astronauta, você tem a roupa que ele usa por baixo, e aí você tem o corpo físico. Agora imagine alguém que está vindo para a Terra. O corpo é a roupa do astronauta, aquela roupa que ele veste seria o perispírito, e o próprio astronauta seria o espírito. Quando a gente morre e desencarna, perde o quê? A roupa do astronauta.
Aquela roupa mais fininha que protege o espírito fica, que é o perispírito. É por isso que os espíritos se manifestam para nós através do sonho, com a última aparência que eles tiveram quando estavam encarnados, porque é o perispírito, é a sua aparência. A gente não perde essa aparência da última encarnação. O espírito não é o esvoaçante, não é o lençol branco do buraco, não é o poltergeist, né? Ele tem a aparência humana. Então a gente tem aqui uma compreensão do que é o espírito. Então, se ele sobrevive à morte, ele leva consigo toda a sua bagagem de conquistas, de virtudes. Ele leva. Da mesma forma que nós levamos ainda as nossas deficiências, ainda as nossas dificuldades. E aí a questão 459 de O Livro dos Espíritos pergunta: os espíritos influenciam nossos atos e nosso pensamento, que o Carlos falou muito bem aqui, eles influenciam nossos atos e pensamentos? Aí o Kardec pergunta isso e os espíritos respondem: mais do que imaginais, em geral, são eles que vos conduzem. Ora, aqui a gente tem uma outra questão de influência. E a gente pode juntar a questão 459 do Livro dos Médiuns, que é a faculdade de sentir, de perceber a presença dos espíritos, com a questão 159 do livro dos Espíritos, que diz que eles nos dirigem, eles nos influenciam. Se eles nos influenciam, como é que acontece essa influência, Adriano? Como é que essa influência acontece? Acontece de uma maneira muito simples. Nós temos uma mente mediúnica. A gente tem uma mente estruturada para perceber a presença do mundo extrasensorial. Porque, além da glândula pineal, nós somos preparados do mundo espiritual para cá para perceber a presença dos espíritos. Nós vivemos mergulhados em um oceano de pensamentos. Se nós tivéssemos a capacidade de ver agora, nesse momento, com a visão dos espíritos, nós veríamos verdadeiros balõezinhos em cima da nossa cabeça, retratando todos os nossos pensamentos. No mundo espiritual isso acontece. Aqui no mundo material ainda não, mas algumas pessoas conseguem perceber a aura da pessoa. Ela pensa, a aura muda de cor. Ela tem um sentimento, aquela aura muda de cor, né? Então, a gente precisa ter em mente que toda percepção extrasensorial é mediúnica. E quem diz isso é o Trovão, que é o Jacobson Trovão, né? É o diretor da área de mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Toda percepção extrasensorial é mediúnica. E por que a gente tem essa percepção extrasensorial? Ou seja, o que é extrasensorial? Que vai além dos nossos sentidos materiais. Por que a gente tem isso? Porque a nossa mente é mediúnica. A nossa mente é mediúnica. E tem duas formas bem simples de constatar isso. Uma é a obsessão, que é a forma negativa. É quando eu sofro a influência descontrolada, desequilibrada de outras mentes. Mas é porque eles estão me atacando? Não, porque eu me sintonizei. Eu comecei a alimentar um sentimento de vingança, eu comecei a alimentar um medo, eu comecei a alimentar uma tristeza. E aí eles vão se aproximando por afinidade. Quem gosta de jogar bola, geralmente se reúne no sábado para jogar bola, né? Não, a galera vai todo junto jogar bola. Quem gosta da bike, se junta todo mundo para andar de bike. Quem gosta de ir no bar, tomar uma cervejinha, vai todo mundo junto para o bar. Vão se aproximando por afinidade. Quem alimenta tristeza, os espíritos tristes se aproximam. Quem alimenta revolta, aqueles revoltados se aproximam. Quem alimenta o ódio, eles vão se aproximando. Então, a obsessão, ela acontece quando eu tenho uma influência perturbada no meu pensamento. Por exemplo, uma ideia fixa. Geralmente, os espíritos dizem que uma ideia fixa, especialmente quando é uma ideia fixa triste, negativa, pessimista, raivosa, odiosa, a ideia fixa é um sinal, um sintoma de obsessão. Então, a gente precisa mudar a sintonia. E pensamento a gente não elimina. Pensamento a gente substitui. Eu vou substituir esse pensamento. Então eu vou construir hipóteses.
E se não for exatamente assim? E se eu pensar por esse outro lado? E se eu olhar por esse outro viés? E se aqui nessa situação eu não estou percebendo todas as possibilidades? Então a gente começa a ir substituindo o pensamento. Então a gente tem uma forma de comprovar a influência dos espíritos, as obsessões. Quando você está com muita raiva de alguém, geralmente começa a vir uma enxurrada de pensamento na sua cabeça. Você está certo, é isso mesmo que você tem que fazer, tem que se vingar. Aqueles pensamentos não são mais seus, eles são seus e de uma nuvem de espíritos ao nosso redor. Mas há uma outra forma também da gente comprovar a influência desses espíritos. É através da intuição. Por quê? Porque todos nós temos intuições. Quantas vezes você já viveu uma situação na sua vida que você sabia, eu não deveria fazer aquilo, eu não deveria ir por aquele caminho, e alguma coisa me dizendo para eu não tomar essa decisão, e a gente toma e acaba sofrendo, acaba se decepcionando, né? Às vezes as mães, que são os exemplos mais concretos que eu conheço de intuição, as mães, ela tem aquele negócio, ela tem uma ligação tão visceral com os filhos, que outro dia eu estava ouvindo um podcast, e um cientista dizendo que as células do feto ficam no cérebro da mãe durante no mínimo 9 anos após o parto. Durante 9 anos. E aí eles vão, isso vai pouco a pouco minimizando, e quando ela tem um segundo filho, as células daquele primeiro filho e daquele segundo filho passam a habitar nela durante muitos anos. O que significa dizer que literalmente a mãe vive no filho e o filho também fica com as células da mãe. Por isso que é uma relação tão visceral. Mais tempo ela mantém as células vivas. Então a intuição materna, ela é extremamente forte, né? E as mães sabem disso. Então a intuição é uma outra prova concreta de que sim, há uma influência dos espíritos em nossa vida. E se a gente pensa sobre essa maneira, a gente pensa também que essa influência se dá mente a mente, é pensamento a pensamento, porque o veículo de comunicação do espírito é o pensamento. Então o André Luiz, lá na obra Mecanismo da Mediunidade, ele lembra que o centro das atividades do espírito, o centro das atividades do espírito é a mente. É a mente. Tudo que acontece em nossa mente é atividade do nosso espírito. E é também essa mente que é fator de saúde ou de adoecimento. É essa mente que vai nos adoecer ou vai nos proporcionar saúde. Por quê? Porque a qualidade dos nossos pensamentos, essa qualidade vai determinar minha sintonia com os outros espíritos, com os espíritos ao meu redor. E se esses espíritos são saudáveis, porque meus pensamentos são saudáveis, eu vou ter saúde. E aí pode ser saúde física e saúde mental. Por quê? Porque saúde física e saúde mental. Porque imagine, lembra? O espírito é o astronauta, a roupa do astronauta lá dentro é o perispírito e aquela cápsula do astronauta é o corpo. Quando nós temos um pensamento, o pensamento está na sede, é o centro da atividade do espírito. Quem pensa não é o corpo, quem pensa é o espírito. Então imagine, o espírito começa a alimentar pensamento de ódio, de raiva, de rancor, de vingança. Esse pensamento é filtrado do espírito, porque o espírito não suporta muito tempo o pensamento negativo. Ele é filtrado do espírito para o perispírito. O perispírito filtra, suga do espírito aquele pensamento ruim, aquele pensamento negativo. Como o perispírito ainda é muito sutil, ainda é espiritual, ele não suporta o pensamento ruim, o pensamento negativo, ele expulsa esse pensamento para o corpo físico. E como é que o corpo físico filtra esses pensamentos desequilibrados?
através das doenças físicas e do adoecimento mental. O nosso corpo ele é tão perfeito que ele não suporta muito tempo para o processo de pensamentos desequilibrados. Ele, para filtrar isso, ele adoece, aí vem os processos de adoecimento. E aí, certa vez, uma pessoa fazendo atendimento fraterno aqui comigo me perguntou assim: Adriana, por que fulano de tal, alguém da família dela, vive tão doente? Eu queria entender, porque não consegue sair da cama, vive extremamente triste, tem uma vida que qualquer outra pessoa gostaria de ter, no sentido material, uma vida harmonizada, uma vida equilibrada, e ela não consegue de maneira nenhuma reagir àquela tristeza, àquela angústia, tá adoecendo, definhando. Aí eu disse: olha, as razões são múltiplas, mas isso pode ter sido herdado de uma outra encarnação e ela ter trazido a marca, né, desse processo de adoecimento já do seu próprio espírito de uma encarnação anterior, e aí agora o corpo está filtrando isso, né, e ela não consegue reagir, e o corpo está fazendo o processo dele, que é filtrar, porque é como um processo de decantação. Se eu não estiver equivocado, é esse o termo. Você joga água num determinado filtro, e aí ele faz a primeira filtração, depois ele faz a segunda, faz a terceira, até que a água sai limpa. No nosso caso, o pensamento vem, o espírito filtra, manda para o perispírito filtra, manda para o corpo físico. E às vezes não dá tempo em uma encarnação esse processo acontecer inteiro. Às vezes ele está ali sendo filtrado no campo ainda espiritual, no campo da mente, entre o perispírito e o espírito. Então ele não alcançou o corpo físico. E a pessoa vive aquele processo de adoecimento. Tem pessoas que vão ter depressão a vida inteira e vão tomar medicação a vida toda, porque trazem isso, né, como herança de uma caminhada. E às vezes nessa encarnação ela deu um passo muito importante, porque ela tomou consciência de que aquele era um sofrimento que precisava de ajuda, ela tomou consciência de que aquele era um processo que ela precisava vencer, embora às vezes ela não vença nessa encarnação, mas ela já se preparou para dar um passo maior na outra. Porque, gente, Deus não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele aguarda o tempo que for necessário. E a gente vai dar um passo de cada vez no nosso processo evolutivo. Às vezes a gente está aqui encarnado e não se dá conta de que nós viemos para cá para melhorar um quesito. Que há milênios a gente vem errando, se equivocando. Às vezes esse quesito é o familiar. É alguém dentro da nossa família. Às vezes é um quesito, é resgatar, né, a dignidade como ser humano, porque a gente passou por muitos processos que a gente foi ignorando a nossa condição de ser humano. Então Deus, ele não tem pressa. E o processo do adoecimento mental, né, o processo do adoecimento físico, ele passa por essa reconstrução, por essa ressignificação de quem nós somos. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que foi que eu nasci nesse mundo? Foi só para comer, dormir, ter dinheiro, ter prazer? Não, tem que ter uma razão maior. Tem que ter uma razão maior. E ninguém, absolutamente ninguém, perde uma encarnação. Não existe aquela história de foi uma encarnação perdida. Essa pessoa não fez nada na vida dela, acabou com a vida dela. Não existe isso. Todos nós deixamos um legado de conquistas. Todos nós deixamos um legado de coisas boas, do bem que a gente fez. Às vezes, aquilo que para nós aparenta ser o mal, é na realidade um grande passo que aquela criatura deu na direção da melhoria dela mesma. Então nós não podemos julgar, que a gente aprende com Jesus que o bem que a gente faz apaga o mal que a gente fez. Aí às vezes a gente olha para uma situação e só fica vendo mal. E todo o bem que a criatura fez.
Porque o que nos adoece é pensar de maneira negativa. O que nos adoece é nos culpar. O que nos adoece é nos cobrar excessivamente. Quando a gente começa a focar no que é bom, o adoecimento cessa. A própria psicologia diz isso. Então, nós precisamos lembrar que as nossas emoções, os nossos pensamentos são elementos dinâmicos de indução. O que é indução? Indução é de influência, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles acabam atraindo para junto de nós espíritos que vão nos possibilitar saúde ou adoecimento. Agora eu tenho, a culpa é todos os espíritos? Não. Eu atraio pela minha vibração, é o meu pensamento. Quando a gente acende uma vela no meio da escuridão, geralmente se aproximam daquela luz todos os insetos que necessitam daquela claridade. E é muito natural, quando a gente começa o processo de acender uma luz dentro de nós, sofrer os ataques. Aí os ataques da nossa própria inferioridade, da nossa própria ignorância, né? Porque a gente não está habituado a viver o bem. É mais fácil viver o mal, é mais fácil ficar acomodado, é mais fácil acusar o outro, é mais fácil ter a preguiça, é mais fácil criticar, é mais fácil apontar o dedo. Nós não estamos habituados a viver o bem, mas isso é uma construção. É uma construção. E através do nosso pensamento, da vibração do nosso pensamento, que a gente vai exteriorizando o nosso campo mental. E os espíritos, como o Carlos disse, eles conhecem os nossos pensamentos. Então eles se aproximam. Ora, se você tem o hábito de todo dia levantar e dizer: Senhor, muito obrigada por esse dia, protege a mim e a todos que eu encontrar. Aquele espírito, ele sabe que você tem o hábito da oração. Quando ele chega perto de você para tentar lhe aperrear o juízo, diz: Vini, essa daí já botou uma cápsula protetora, já começou, foi cedo rezando. Porque orar não é pegar um texto e botar na mão. Orar não é se esconder no canto e se ajoelhar. Orar é conexão com Deus. É um Wi-Fi que você liga. E a prece, ela é um diálogo, ela é uma conversa com Deus. E se a gente vai pedir, se a gente só aprendeu a pedir, peça por você, mas peça também pelos outros. Porque às vezes você pede proteção para fazer uma viagem. Senhor, me protege na estrada, mas você esqueceu de pedir pelos outros. Aí vem alguém e bate em você para desproteger, né? Então você tem que pedir por você e pedir por todos os outros. Porque aí a gente vai criando essa cápsula protetora. Porque são os nossos pensamentos que vão ali nos conectando a esses espíritos. Então, só para a gente entender e finalizando esse nosso papo, é lembrar que saúde é como a situação, né, de uma residência que denuncia as condições do morador. Vamos pensar que a residência é o corpo físico e o morador é o espírito. Os processos de adoecimento, eles denunciam a condição do morador. Ou seja, quem diz isso é o Emmanuel, lá no livro Consolador, e lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 15. Vamos lembrar que nossos processos de adoecimento denunciam a condição do nosso espírito. André, então toda vez que eu adoeço é que meu espírito está desequilibrado? Todas as vezes que nós adoecemos, tem algo que se desequilibrou em nós. E como tudo inicia na mente, a mente desequilibrada desequilibra as nossas hemácias, que é o primeiro elemento que ela desequilibra. A mente desequilibrada imediatamente desequilibra o sistema endócrino, e a mente desequilibrada desarmoniza imediatamente o sistema imunológico. Então é mais fácil adoecer com o pensamento desequilibrado, com o pensamento desarmonizado. Então, se a gente quer realmente ter saúde, a gente precisa educar o pensamento. E educar o pensamento como?
Chegou um pensamento negativo, um pensamento pessimista, um pensamento triste, um pensamento de revolta, questione esse pensamento. Por que eu estou pensando nisso? Por que esse pensamento chegou na minha cabeça? O que é que ele está fazendo aqui? Questione. Porque a gente tem inteligência para isso, é para questionar. E não ter medo da influência dos espíritos. Porque se a gente está com um pensamento equilibrado, eles nos influenciam para o bem. Os nossos irmãos que partiram, que desencarnaram, eles levam com eles toda a bagagem de aprendizado, de conhecimento, mas também de dor, de angústia, que eles viveram aqui na Terra. Isso não significa que eles estão lá no mundo espiritual sofrendo, desesperados, angustiados, porque eles podem ter percebido a verdade de muitas coisas no mundo espiritual que eles não percebiam na matéria. E às vezes a gente fantasia demais. A gente fantasia tanto para o bem quanto para o mal. Fantasia demais que quem morreu virou santo. Ou então quem desencarnou em determinadas situações não foi socorrido, não foi assistido, não foi amparado. A espiritualidade nos mostra que todos nós somos socorridos e amparados. Todos nós. Independente da condição que desencarnamos. Então a gente começa a entender que ter saúde é uma questão de cuidar da nossa casa mental. Se a gente vai para a academia, malha, cuida da alimentação, faz dieta, o que custa cuidar do espírito? Ter bons hábitos mentais, fazer uma prece de vez em quando, ler uma página edificante, ouvir um podcast que vai me orientar no sentido de construir espiritualidade. Então, saúde está diretamente ligada à questão da mediunidade pelo aspecto da influência. Todos nós sofremos influência dos espíritos. Portanto, todos nós podemos construir saúde ou doença, segundo as afinidades que construímos. Tá bom? Então, queria saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o Carlos ou para mim, que agora é a hora. Ninguém? Nenhuma perguntinha? Cadê? Desencarnado tem alguns aqui sentados. Desencarnado tem alguns aqui sentados. Eu vou só lembrar de uma pergunta de uma moça que mandou lá pelo direct do Instagram. Ela fez a seguinte pergunta, Carlos. Deixa eu ver se eu lembro aqui na íntegra. Mas a pergunta era mais ou menos assim. É natural, ela perguntava lá no Instagram, que a gente colocou uma caixinha de perguntas, lembra? Ela perguntava assim, é natural eu sentir a presença do meu irmão que desencarnou de acidente? Olha, meu Deus, deixa eu baixar isso aqui, gente. Estou abrindo o Instagram. Se é natural sentir a presença do meu irmão que desencarnou há 1 ano e meio de acidente de carro, e eu me senti angustiado quando percebo a presença dele, seja em casa ou através dos sonhos. Eu gostaria que você falasse disso. Vocês escutaram, né, o que toda a exposição que a Adriana colocou, tanto da questão 459 quanto da questão 159, né? 459 do livro do 159 do livro dos médiuns e a restante do livro dos espíritos. Gente, quando existe uma ruptura emocional brusca, principalmente quando é de algum filho, de um irmão, de alguém mais novo, que a gente fala tanto, tem tanta vida pela frente. Quando não se está preparado para isso, o emocional pesa, de qualquer um. De nós que somos espíritas sentimos. Desencarne da minha mãe eu senti, que foi recente, fez 1 ano agora. Desencarne de alguns amigos meus eu senti. Qual é a questão que você está se colocando? Qual tipo de sentimento você está tendo durante todo esse processo? A saudade daquele corpo, daquele abraço, daquele cheiro, de você sentir a pessoa na cama. Isso lhe faz bem?
Isso está trazendo tanto para você quanto para o espírito uma condição, uma situação boa. É uma saudade que faz bem. Aquela saudade que puxa, por que é que você não está aqui? Que saudade de você, não quero esquecer de você, não sei, e você, e você. Aquela saudade magoa. A lamentação. Aquela saudade de que você quer a pessoa de volta, machuca você e o espírito. Isso nós colocamos comumente em nossas conversas como um processo obsessivo. Você está mentalmente, olha o pensamento de novo em ação. Você está mentalmente puxando aquele espírito lá de onde ele está, ninguém sabe aonde, lá de onde ele está, querendo ele de volta para você. Você quer que eu abandone, você não vai conseguir esquecer ele. Ninguém consegue esquecer um parente querido quando desencarna, ninguém. E também você também não vai conseguir trazer o seu parente de novo à vida pelo fato de você estar puxando ele. Então, quando você está sentindo o seu irmão, quando você está sentindo o seu parente próximo de você, a recomendação que a doutrina espírita pede é que você faça uma oração. A oração vai beneficiar você, vai beneficiar ele. Você transmita esse pensamento bom para ele. Se você está sentindo que essa pessoa está bem, então não precisa ficar chamando ela. Você está sentindo que essa pessoa está ainda com ansiedade, com dor, ainda está sentindo alguma dificuldade na separação? Faça essa oração para você e para ela. Porque, como disse, ninguém fica desamparado, absolutamente ninguém. A gente viu isso no nosso lar de André Luiz. André Luiz, quando desencarnou, a mãe dele estava lá, junto dele. Depois ele iniciou o processo de resgate dele lá onde ele estava. Mas na hora do desencarne, ela estava lá, provando que ninguém está sozinho. Absolutamente ninguém. Agora, quando isso acontece com um familiar, que a gente sente, que a gente quer ele de volta, que a gente pensa nele como ele estava aqui, esse processo obsessivo precisa ser mudado de pensamento. Como é que eu faço? É muito difícil? Não é. Comece fazendo oração para ajudar ele. Comece fazendo uma oração para ajudar você. Comece fazendo oração para que ele se sinta bem. Foi no desencarne do acidente? Comece a fazer oração para que aquela parte perispiritual dele, que em tese, pelo que você está colocando, em tese, ele ainda possivelmente possa estar sentindo, seja curada, seja restabelecida a saúde perispiritual dele. E aí sim, em determinado momento que a espiritualidade achar que ele já estaria em condições boas de se aproximar de você, sem que essa energia seja conturbada, sem que essa energia fique transmitindo coisas ruins, a espiritualidade vai permitir que isso aconteça. E eu confesso a vocês que esse momento é um momento muito emocionante. Quando é um momento, quando existe aquele sentimento bom, aquele sentimento de paz, já aconteceu comigo. E eu senti certa feita saindo do trabalho, fazendo a visita do cliente, saindo do trabalho no bairro, pegando a avenida de volta, para o escritório, e do nada eu comecei a sentir saudade da minha avó. E dentro do carro, as lágrimas assim foram uma coisa, o carro quase que fica encharcado. Saudade boa. Percebi que ela estava bem, percebi que ela já estava bem cuidada. A emoção daquela presença, daquele sentimento, daquela percepção foi maravilhosa. Diferente quando você tem alguém que ainda está sentindo dor que você está trazendo mentalmente.
por conta da saudade, digamos assim, entre aspas, egoístas que você está sentindo. Porque a gente quer que ele fique bem, mas ao mesmo tempo quer que fique do lado da gente do jeito que ele está. Tem alguma coisa antagônica aí. Quer completar? Eu só vou aproveitar para a gente encerrar essa questão das perguntas, porque nós já estamos na jantar da hora. Uma pergunta também que me mandaram aqui. Vocês têm alguma pergunta aqui para fazer? Todo mundo sabe fazer isso? Bom, é só levantar a mão. Pronto. Só para a gente ir encerrando, ela perguntou o seguinte: quando alguém comete suicídio e passa um determinado tempo e a gente começa a perceber a presença daquela pessoa em casa, é natural? E isso pode trazer algum processo de adoecimento para a pessoa que está percebendo? E aí, gente, olha, uma questão que a gente precisa lembrar é que, assim, o suicida, como qualquer outra pessoa, ele vai ter o amparo e a assistência da espiritualidade amiga. Deus é o Deus de todos nós. Jesus disse: nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Então, é considerar que, dependendo da situação que a pessoa desencarnou, ela tem os meios, ela tem a assistência. E se você começa a perceber a presença dessa pessoa e ela não te faz mal, ela não te angustia, ela não te atormenta, é sinal de que ela já conseguiu se recuperar daquele estado, né, daquele desencarno tão doloroso. E ao contrário, como o Carlos disse, se você começa a ter um mal-estar, passar por uma percepção, né, de mal-estar, de angústia, de tristeza, sentindo a presença daquela pessoa, o remédio é a prece. Não há remédio mais eficaz do que uma prece, pedir para que ela seja assistida, amparada, socorrida, a prece do Evangelho. Porque aí a gente vai conseguir construir, né, esse processo de saúde, tá bom? Então eu vou agradecer ao Carlos mais uma vez, as pessoas que estão nos acompanhando ali pelo Instagram. Tem algumas perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder agora, infelizmente, por causa do tempo. E nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, porque a gente logo em seguida tem ali o trabalho do passe. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esses instantes de paz e de prece, e rogar a espiritualidade amiga que possa nos envolver na sua assistência, no seu amparo, nos preparando para o trabalho do passe. Agradecer pelos espíritos bondosos que conosco convivem, pela assistência de sempre, por esse momento de aprendizado, e pedir permissão para que possamos encerrar o primeiro momento do trabalho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, gente. Vamos já ir para o trabalho do passe, tá bom?